Passando essencialmente para saúde, que é um pouco o tema aqui do nosso colóquio das reflexões à saúde. A forma que eu fiz de análise do jornal é fácil fazê-la pelos distritos, mas dado que nós temos 4 concelhos do Alentejo que fazem parte do distrito de Setúbal, tive que fazer essa pesquisa separadamente dos distritos de Beja, Évora e Porto Alegre. Muito facilmente vocês veem que, e tendo o ano 2014, quando foi feita a legislação, como base, vemos que o grande impacto foi, de facto, entre 2014 e 2015. Quer dizer, a variação do aumento da existência de unidades de alojamento local foi brutal. Depois houve um decréscimo entre 2015 e 2016, talvez um pouco a questão de perceber muito bem como é que aquilo era, e o que é que dava, o que é que não dava, mas, curiosamente, a partir de 2016 a 2017 voltou novamente a aumentar o número de unidades em termos comparativos de anos anteriores. Continuou, de facto, a aumentar o alojamento local no Alentejo. Notas que eu tirei daqui, deste quadro, com muitos números e quantas percentagens e muitas coisas, é que, como vos disse, o grande fluxo foi no primeiro ano, mas diferentes distritos ou concelhos, diferentes motivações. Nota-se perfeitamente que Beja teve uma evolução, Évora teve outra, Porto Alegre teve outra, aqueles 4 concelhos que pertencem ao distrito de Setúbal tiveram outra. O Alentejo é muito grande e, portanto, também tem várias realidades dentro do próprio Alentejo. Vejamos, Évora, como o Alentejo Central tinha mais unidades de alojamento turístico, hotéis, etc. Portanto, logo à partida não despertou muito para isso. O Porto Alegre um bocadinho mais adormecido, Beja, mais ou menos, com a grande vantagem de ter o concelho de Odmira no distrito e Odmira como liga diretamente com o litoral. Aí é que se deu o grande boom, efetivamente, do alojamento local e do registro de unidades de alojamento local. Se considerarmos a área do turismo do Alentejo, que, como sabem, é o Alentejo mais a nutrés da usina do Tejo, nós temos em todo a área do turismo do Alentejo cerca de 1.700 unidades registradas de alojamento local. Relativamente ao Algarve, a pesquisa torna-se mais fácil porque só um distrito. O distrito de Faro. E o distrito de Faro, de facto, em números, é de facto o grande distrito. Não é? Uma região de excelência a nível turístico, uma região que, sendo a primeira grande região conhecida por estrangeiros, não deixa, efetivamente, e depois com condições muito particulares da própria região, ao nível do ordenamento, ao nível do investimento imobiliário, etc. Portanto, o Algarve, nomeadamente aqui o distrito de Faro, tem atualmente 22.632 unidades registradas. Portanto, atualmente, 11 de novembro de 2017. O grande fluxo deu-se também no primeiro. Daquilo que eu consigo conhecer e das informações que tenho e que consegui, a grande motivação tem a ver exatamente com as legalizações de coisas que já se faziam, arrendamentos particulares que passaram a estar legalizados ao nível do alojamento local. Depois, em 2017, também voltou a sair. Não há negócio nenhum que suba 213% só no ano. Portanto, o alojamento local quer dizer que continua a subir. Mais de 50% do alojamento local encontra-se no distrito de Faro. E, portanto, vejam a importância do Algarve na região sul relativamente a esta questão. Conclusões da região sul. Entre 2014 e 2017 cresceram cerca de 230%. Se recordam, a média nacional estava em 204%. Portanto, se considerarmos a região sul, cresceu acima da média nacional.
é responsável por cerca de 54,11% do alojamento local em Portugal, 64% no Algarve, 3,47% no Alentejo, e se considerarmos a área de influência da turismo do Alentejo, 54,44%. Encontra-se nas principais motivações as questões das organizações e a complementaridade dos rendimentos com formas positivas de influência. No Algarve, a importância é que não são só particulares, há muitos particulares, mas também há empresas que procuraram legalizar a sua atividade a nível do alojamento local, e essas têm necessariamente um conjunto de apartamentos muito grande e é importante. Contribui para a diversificação da tipologia empresarial, os motivos que eu já referi, e, para mim, na minha opinião, contribui decisivamente para a economia regional ou local. Algumas questões para o alojamento local, e pondo um bocadinho, lá está, não sou da área de Direito, sou professor da área de Turismo, e quando alguns empresários me vêm perguntar o que é que eu acho do alojamento local, há questões que eu acho que devem ser respondidas, e aproveitando aqui os meus colegas da área de Direito, há aqui coisas que certamente ele compete. Apesar de não estar aqui ninguém dos serviços tributários, não seria importante estar aqui alguém para esclarecer algumas questões nesse âmbito. De qualquer maneira, um primeiro ponto que eu tenho aqui é, de facto, a forma diferenciada da tributação destas tipologias. A moradia e o apartamento tem uma, os hostels têm outra. Por outro lado, a questão do regime de tributação. Qual é o melhor para as pessoas? As pessoas querem saber isto, uma coisa desta natureza. É o simplificado, é o organizado, é a categoria B, é a categoria F, como é que é as mais-valias? Aquelas confusões hoje todas que há, vão gerar mais-valias no apartamento, como é que é? As pessoas têm algum receio, é importante que sejam esclarecidas sobre estas questões. Depois, as alterações que aparecem nos meios de comunicação social políticas, julgo que o Bloco de Esquerda quer confinar isto apenas a 3 meses do ano, é uma coisa que quem trata destes assuntos até pode achar um pouco caricato, e acha com certeza que isto é um negócio, não é outra coisa, e atendendo àquilo tudo que eu já referi anteriormente, da importância que tem a nível local e regional, das receitas que tem, da dinâmica do próprio fluxos turísticos, é qualquer coisa que talvez não se compreenda muito bem. Por outro lado, a questão das frações, etc., mais uma questão também para perceber, além das mais-valias, o condomínio tem que dar autorização, não tem que dar autorização. Era bom esclarecermos estas questões para que as pessoas fiquem decididamente esclarecidas. Depois, outra questão que vem na sequência do desafio final para terminar, que é a questão, não sendo considerado empreendimentos turísticos, aquilo que se exige hoje para que ele tenha uma qualidade turística. E é aí que eu deixo esta nota de reflexão e lanço os desafios aos meus colegas juristas. É que na legislação vem lá uma coisa que é: consideram os estabelecimentos de alojamento local aqueles que prestam serviços de alojamento temporário a turistas, mediante remuneração. Qual terá sido a ideia do jurista quando mete a palavra turistas? Quando o conceito de turismo está intimamente ligado e focado nos empreendimentos turísticos. A origem da palavra turista não define, talvez, da melhor forma, aquilo que representava o alojamento local anteriormente, com as pensões, com as hospedarias, etc. Se bem que eles sirvam e serviram sempre para hospedar turistas no seu conceito da palavra, também os hotéis e outros meios de alojamento especificamente turísticos alojaram sempre pessoas que não eram turistas no conceito. E, portanto, o lance aqui talvez pode gerar aqui alguma pergunta se a palavra esta seria de facto turistas, porque, estando ali turistas, os meios concorrenciais inseridos nos empreendimentos turísticos começam a exigir ao alojamento local as mesmas condições que eles têm que ter relativamente, muitas vezes, a exigências. Pode não ser assim em algumas situações, mas há outras situações que há, e há informações, de facto, sobre isso. Deixo aqui o meu desafio e agradeço a vossa atenção. Bom dia, é um grande gosto vê-los todos aqui. E antes de começar um pouco
dizer ao Dr. Francisco Cravo que, efetivamente, o Código Civil foi um grande monumento dos anos 60. Já devia ter sido profundamente reformulado em 1977, porque a Comissão Ferrer não fez o que deveria ter feito. Aliás, deram muito pouco tempo. E a atual Sra. Ministra veio anunciar que finalmente haveria uma revisão do Código de modo a adequá-lo, não em parte aos valores da Constituição de 33, mas à Constituição de 76, que está por fazer. Em matéria turística, tenho que desiludir o Dr. Francisco Cravo, porque foi uma involução. Quer dizer, o Código de Seabra regulava em parte estas matérias, desde o contrato de hospedagem, a questão da segurança até dos pertences dos hóspedes. Seguindo, aliás, muito perto o direito romano, o Código Civil quis ser civil de todos e como terminou diversas referências, por exemplo, a usufrutos de fábricas. Ou também aqui acabou com tudo, exceto, eu farei uma pequena referência no último slide, que eu não direi qual é. Há ali um pontinho que o Código devem ter esquecido e mantiveram uma regra que já vinha do Código de Seabra. É o resultado de um trabalho de equipa e a coordenação foi a possível. Também dizer ao professor Vítor Figueira que nós aqui somos todos de privado. O nosso conhecimento de direito fiscal é um conhecimento genérico. Não somos especialistas. E, aliás, aqui a lógica é esta interface entre o alojamento local e o arrendamento. Esse é o core do nosso assunto de hoje. Não é o alojamento local em geral, mas a relação entre alojamento local e arrendamento. Como já disse o Sr. Vítor, o alojamento local começa, ou tem a base, na nova versão do REGET, do regime jurídico dos empreendimentos turísticos, que o refere, estabelece regras básicas, sobretudo de distinção entre alojamento local e empreendimentos turísticos, e depois remete para um instrumento de nível regulamentar administrativo, uma portaria, depois disciplina, requisitos mínimos. E fica em memória a ideia de requisitos mínimos. Porque a ideia é mesmo essa, mínimo. Não é da qualificação, não sequer foi de desregulamentar os regimes dos empreendimentos, foi de criar uma outra tipologia, no início ainda não totalmente separada, mas que a sucessão de alterações legislativas levam a que hoje tenhamos, essa é a minha conclusão quase básica, duas tipologias diferentes que em quase nada sobrepõem. Além disso, como poderão estar a ver, a intenção, inclusive é declarada, foi de criar um novo agrupamento de realidades que correspondiam a tipos sociais que estavam, no caso dos motéis ou das pensões que fossem albergarias, que estavam no antigo REGET, juntou às outras pensões e às hospedarias, pensões que, como não soava muito bem a ideia de pensão, havia as pensões residenciais que eram aquelas que não facultavam refeições, e todos diziam, é residencial tal. Como eufemismo para dizer, era uma pensão melhorada. Ainda que legalmente não fosse esse o conceito. Pegaram-se nas hospedarias que inicialmente eram disciplinadas pelos governadores civis, as regras das hospedarias, depois estaram nos municípios. E muitos municípios aprovaram regulamentos, posturas municipais das hospedarias, das casas de hóspedes. Juntou-se isso a uma realidade, sobretudo relevante no Algarve, que eram as chamadas camas paralelas. E tinha uma presença muito forte no centro do Algarve, Albufeira Lolé,
e a lógica eram, havia sobretudo, ou apartamentos ou moradias, muitas vezes propriedade de empresas britânicas ou irlandesas, que, eu vou dizer assim, que alugavam a cidadãos dos seus países sem que os municípios ou o fisco português sequer se chegassem a saber. As pessoas que até eram instruídas, se alguém batesse à porta e perguntasse, eram os amigos que tinham a casa emprestada. Tinham celebrado um contrato de comodato e que, pronto, ninguém tinha nada, era uma situação particular. E para procurar incluir, legalizar com requisitos mínimos e também pagar imposto, foi criada foram acopladas aquelas situações reguladas, quer no RGET, quer em regulamentos municipais, sob, se quiserem, o conceito geral de alojamento local.